Fala pessoal, e aí, tranquilos? Sou aqui, mas nesse vídeo aqui já vai deixando o like aí, compartilha aí com outras pessoas que precisam, né, desse evangelho aí que é pregado, né, pregado aí pelo mundo. Você vai na internet, você vê a Bíblia sendo pregada, né, de várias formas, pessoas aí sendo usadas por Deus, né. A gente vê o quanto que Deus quer estar interessado na nossa salvação, né. Bom, comecei a gravar esse vídeo aqui. No final do vídeo eu coloco o título, né? Eu não tenho nenhum assunto preparado, mas vou gravar. A gente vai conversando, né? E aí eu vou expondo aí algumas, talvez, opiniões, né? Alguns pontos aí bíblicos, né? A gente tá aqui nesse mundo, né? A gente vive por um propósito. Tudo que a gente faz na vida vai ter consequências mais cedo ou mais tarde, né? Sejam coisas boas, sejam ruins. Só que o que acontece, né? A gente vive num mundo de pecado. Então, nesse mundo, a gente vai passar por problemas, por dificuldades. A gente sempre vai ter alguma coisa que pode incomodar a gente, né? Seja algum problema aí no trabalho, pode ser um problema familiar, relacionamento, amizade, né? E problemas espirituais que todos temos, em maior, menor grau, né? Romanos 3:23, é aquele verso que eu sempre cito, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Se a Bíblia aponta pessoas que têm defeitos, assim como eu e você, ao mesmo tempo ela aponta também para pessoas que foram transformadas por Deus com seus defeitos, né? A gente vê o próprio caso de Pedro, né? Então Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro era extremamente impulsivo, até demais, um pouco no mau sentido, né? Tinha esse temperamento mais explosivo, né? E aí Jesus transformou Pedro. Pedro foi um dos maiores apóstolos que teve, né? O próprio exemplo de João, que era filho do trovão, né? João era alguém que era muito ressentido, né? Explodia fácil, tinha um temperamento ruim. E depois ali a Bíblia apresenta mais para frente João como sendo o discípulo do amor, discípulo que realmente amou Jesus e o discípulo que mais mostrou assim o amor de Jesus, né? Então a gente vê também pessoas pecadoras como eles que não aceitaram a Cristo, né? Pessoas que não decidiram seguir o caminho certo, né? Tinham seus defeitos também, mas elas se deixaram vencer por esses defeitos. Não se entregaram a Deus. Dentro daquilo que elas sabiam que tinham que fazer, essas pessoas não fizeram, né? Pode ser que elas tenham se aproximado de Deus, e em algum momento depois elas desistiram. Será que você e eu não somos essa pessoa que de repente a gente está se aproximando de Deus, aí de repente a gente cai e aí a gente não volta para Deus, a gente volta, né? Então muita gente vive a vida espiritual como se fosse um ioiô, né? Ou algumas pessoas realmente desistem de Deus, né? E vão sempre afundando, afundando e afundando. Então a gente todos temos defeitos, mas qual que é a diferença entre o justo e o ímpio? A diferença é, o justo ele está em crescimento espiritual. Ele, dentro daquilo que ele sabe, ele está buscando fazer a coisa certa. Mesmo que caia em alguns momentos, não desiste do caminho. Por outro lado, o ímpio é aquela pessoa que às vezes tem defeitos parecidos, tendências parecidas com que os filhos de Deus justos têm, né? Deus ama todos os justos, ímpios, né? Em certos sentidos, eles são filhos de Deus também, mas não podem ser considerados filhos de Deus. É meio paradoxo assim, mas estude a Bíblia você vai entender. Né? Então, as pessoas que desistiram de Deus simplesmente se deixam levar pelos defeitos dela, se afastam de Deus. Simplesmente essas pessoas não sabem o que tem que fazer, mas dizem assim: ah, desisto.
E aí, às vezes, é um ponto, é um pecado que faz essas pessoas desistirem, e as pessoas vão cedendo e não querem se voltar para Deus, né? Então, acho que é isso. Se eu tiver alguma coisa mais para falar, acho que eu vou deixar para o próximo vídeo. Certo? Vamos orar então? Nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor nos abençoa com muitas bênçãos, nos deu a vida, oportunidades, o Senhor nos deu um corpo físico, uma mente, a gente pode pensar, a gente pode usufruir de tudo isso da melhor forma possível. Que o Senhor nos perdoe se a gente não tem usado isso da melhor forma, a gente tem pecado, todos pecamos, mas que o Senhor também nos dê um espírito inconformado, não para acusar os outros, outras pessoas, se for para fazer isso, que seja com amor, seja para ajudar, mas o objetivo é que a gente se acuse, no sentido de a gente reconhecer o nosso pecado e a gente se aproxime mais do Senhor. Pai, nos perdoa as nossas falhas, nos aproxima de Ti e nos ilumina e nos mostra o caminho certo. Pai, precisamos da Tua guia, te pedimos que o Senhor venha estar conosco, no nome do Senhor Jesus, amém. Isso aí. Galera, não tá? Isso que eu tinha para falar. Eu fui só falando aqui, né? Praticamente nem deixei de olhar para a câmera, tá? Mas, pessoal, deixa o like, compartilha aí e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!